3 de maio de 2017, depoimento do senhor Joesley Mendonça Batista, na sede da Procuradoria-Geral da República, presente seu advogado, Dr. Francisco de Assis e Silva, OAB 16615, Paraná. Presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno. Vamos tratar agora o seu segundo termo de depoimento, e a gente vai tratar agora de um tema que o senhor apresentou num anexo, intitulado BNDES Fundos de Pensão. Então, no termo de depoimento anterior, o senhor descreveu bem essa relação com o Guido Mantega e alguns negócios que o grupo JBS fez com a participação do BNDES, seja por meio de empréstimo, seja por meio de aquisição de ações. E, especificamente em relação à participação dos fundos de pensão, o que o senhor tem a nos narrar? Então, doutor Sérgio, em relação à conta corrente ao Guido, não tem absolutamente nenhuma diferença. Tudo que acontecia no BNDES também era nos fundos, ele sempre esteve influenciando os fundos. O próprio Guido tinha ascensão sobre Pronto, o Guido era eu entendi que o Guido era o coordenador dos fundos ali. Sei. Os fundos é Petro Funcef. Tá. E acontecia exatamente idêntica, a situação análoga, idêntica ao BNDES, com uma diferença apenas. Nos fundos, eu pagava propina também para o dirigente e também para o PT, para o tesoureiro. Tinha uma planilha que eu abria 1% para o dirigente, para o presidente do fundo, 1% para o PT, que era administrado pelo Vacari, e creditava a conta mãe lá, a conta do Guido. Então vamos só destrinchar um pouquinho isso. Qual foi o primeiro negócio onde você pagou propina para dirigente da FUNCEF e do PES? Lembrando que FUNCEF é o Fundo de Previdência Privada da Caixa Econômica e o Petros é da Petrobras. Você mencionou no depoimento anterior o PROT, que era explica rapidamente de novo o que é o PROT. Eu conheci os fundos no investimento do PROT. O PROT foi criado para a aquisição de 3 empresas americanas e uma australiana. Era um fundo de $1 bilhão, com destino a comprar ações da JBS. Tá. Onde era 50% do BNDES, 25% e 25%. 25% do PES, 25% FUNCEF. Ou seja, 500 milhões, 250, tudo de dólar. Aí o PROT, que era o adquirente das ações. Pronto. Eu conheci os dirigentes dos fundos nessa ocasião, apresentado pelo BNDES. O senhor me perguntou no anexo anterior se nós pagamos propina para os dirigentes. Eu não tenho certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu procurei nos meus arquivos lá, eu não me recordo. Eu sei que eu posso afirmar que o negócio começou do próximo negócio em diante. Tá. Por isso é que eu acho que foi do próximo em diante. Porque do próximo em diante eu estava sozinho com os presidentes dos fundos. Não tinha o BNDES arrastando, arrastando os fundos. Os fundos no PROT, os fundos era caroneiro do BNDES. Entendi. Só para antes da gente passar para o próximo negócio, quem eram os presidentes dos fundos nessa época do PROT? Era o Wagner Pinheiros da Petros e o Guilherme Lacerda da FUNCEF. E o senhor falou, tá, e o tesoureiro do PT nessa época quem era? Então, era o Paulo Ferreira. Isso é outra coisa também que eu não consigo te afirmar exatamente. Era o Paulo Ferreira. O Paulo, ele saiu fim de 2009, ele ficou até fim de 2009 e início de 2010. A história que eu tenho segurança de contar... É o próximo negócio. Então, é do próximo negócio. Diga aí o próximo negócio. Isso, que foi quando eu já conhecia o Wagner e o Guilherme, porque eles eram do Fundo PROT, porque a gente tinha feito negócio lá, porque eles já eram do conselho da JBS... Eles sentavam na cadeira de conselho da JBS, os dois. Isso, conselho de administração. Então eu já conhecia eles. Pronto. Numa visita à Andradina que eu fiz com o Wagner. Andradina, interior de São Paulo, visitando um frigorífico da JBS,
porque eles já tinham ficado sócio, lembrando, né? Tinha ficado sócio em 2008, quando foi em 2009, eu fui com o Wagner e Andradina visitar um frigorífico da JBS, que eles tinham ficado sócio, né? Então, na porta do frigorífico tem um viveiro de eucalipto, de mudas de eucalipto. Aí ele viu aquele viveiro lá, muito bonito e tal, ele me fez um comentário, falou, pô, Joesley, o que é isso aqui? Eu falei, é viveiro de muda de eucalipto, que a gente tem uma empresa que produz muda de eucalipto e planta eucalipto. Ele falou, poxa, nós estamos... Ele falou isso, eu não tenho certeza. Ele falou, pô, nós estamos há 2 anos tentando investir nesse negócio e não acha um negócio viável para investir. Inclusive, a gente está com, sei lá, muito tempo tentando fazer um negócio com a Vale, um fundo junto com a Vale e tal, e não anda. Eu falei, mas como é que é esse negócio? Aí começou-se a conversa. Não, quero investir em florestas de eucalipto. Eu falei, ué, se quiser conversar sobre vir ser sócio na nossa aqui, a gente conversa. Ah, tá bom, vou ver. Enfim, ele viu lá, conversou com o pessoal da Petros também, na época, da FUNCEF também, na época o Guilherme, se interessaram, disseram, aquele negócio a gente tem interesse, se vocês quiserem. Tá bom. A gente começou ali as tratativas, foi onde o Guilherme um dia me falou, Guilherme da FUNCEF, falou, Joesley, Guilherme Lacerda, né? Guilherme Lacerda. Os fundos aqui, os diretores a diretoria é formada por metade indicado pela patrocinadora, metade pelo sindicato. Seria muito importante você ter conhecer, você estar alinhado com o pessoal do partido, que, por sua vez, conheceu o pessoal do sindicato. Foi onde o Guilherme falou que aí eu conhecia já um pouco, não muito, o Paulinho Ferreira. Aí eu falei com o Paulo, os dois, o Guilherme e o Paulo, me apresentou o Vacari. Aí chegou o Vacari lá como sendo a pessoa que tinha os contatos com o sindicato, com o sindicalista. E que tinha influência nos fundos por causa da parte dos sindicalistas. Enfim. E aí, doutor Sérgio, o 1% que a gente pagava para o partido, eu não posso afirmar que o Paulo, eu acho que eu acertei isso direto com o Vacari. E que aí depois, coincidentemente, o Vacari virou tesoureiro, e aí o Paulinho saiu e pronto, eu perdi um pouco o contato com o Paulinho. Esse 1%, explica melhor esse 1%, porque você estava começando a falar dos negócios, do segundo negócio, tirando o PROT. Então tira o PROT, pronto. No segundo negócio, aí eu conheci o Vacari, o que eu acertei? 1% para cada presidente, 1% para o Wagner, 1% para o Guilherme Lacerda, e acertei, eu tenho quase certeza que foi com o João, não teve o Paulinho, 1% com o João. Tudo, João Vacari, tudo, o João Vacari, era 1%, era um crédito que tinha lá, que ele usava. Esse 1% foi com cada um individual ou você sentou com cada um individual e falou? Então foi... Não. Acertei com o Wagner, 1%. Fui lá, acertei Agora, com o Guilherme. O Wagner, como é que foi? Ele que te abordou pedindo, alguém falou para você, você vai ter que pagar alguma coisa para o dirigente do fundo, como é que foi isso? Não me recordo precisamente. Eu sei que o negócio com o Wagner era com o Wagner, com o Guilherme era com o Guilherme. Inclusive, os dois não necessariamente sabiam um do outro. Não era junto, não era... Que, por sua vez, não tinha nada a ver com o do Guido. Tá. Que também não sabia do 1%, que não sabia do 1% do... Cada um com o seu... 10%. Não sabia, não sei, sobre o meu olhar, não sabia se eles lá se conversavam. Você não misturava as coisas. Eu não misturava as coisas. Cada negócio era tratado cada um com um, exatamente. Mas o percentual era igual, né? 1% para cada um. Era 1% para o partido, 1% para o dirigente. O partido ganhava sobre os dois. Né? Tipo, vamos supor, se tivesse, sei lá, um negócio de 1 bilhão, tinha 1% para o partido, que era 10 milhões. O partido. Como as fundações, seria 500 e 500. Então seria 1% de 500, 5 milhões para um, 1% de 500, 5 milhões para o outro. Porque era em cima da parte deles. É em cima da parte deles. Do partido todo e do Guido tudo. Entendi. Então realmente o Vacari ficava com mais. Ficava com a soma dos dois dirigentes. Entendi. Isso. Tá. E me explica. E também na Rigor, né? Era
você estava pagando para o Vacari, que em tese seria para o partido, e para o Guido, que em tese seria para o partido. Então era 2 vezes também. Então, por isso é que eu não sabia. Eu imaginava na época que o 1% do Vacari era do partido. E o do Guido era outra coisa. Eu imaginava, a vida inteira achei que o do Guido era dele. Entendi. Até um dia que mandou gastar tudo na campanha, que eu também não sei se não era dele também. Tá. Chegou um dia, eu comecei a achar que o Guido era quem mandava em tudo. Eu falei, pô, pode ter essa hipótese, né? De repente o Guido é que financia tudo e manda em tudo. Entendi. E tá, aí depois que acertou esse 1% com essas pessoas, qual foi a primeiro negócio onde O Fundo incidiu? Florestal. Tá. A formação da Florestal SA, que eles botaram 545 milhões, que inclusive está sendo investigado pela Greenfield. É o objeto da Greenfield. É o objeto da Greenfield. Então tá. Teve 2 negócios aí. Teve esse, dessa vez, que era o 550, e aí depois teve a fusão entre... Porque aí, essa era uma empresa de floresta. De celulose, né? Celulose. Não, floresta de eucalipto. Tá. Aí nós montamos um projeto de uma fábrica de celulose. Aí a gente era dono aqui, 100% aqui. Era eu e um sócio, tinha 50-50 da fábrica. Sei. Chegou um momento em que Qual era o nome desse sócio? Mário Celso Lopes. Chegou um momento que no BN10, a ideia inicial é que a gente pleiteou o financiamento da fábrica e ia ter um contrato de fornecimento do eucalipto desta empresa A Florestal para celulose. a fábrica. Só que em um dado momento, já adiantado o projeto, o BN10 me dá a notícia dizendo que não vai aprovar o financiamento dessa maneira. A única maneira de aprovar é se fizer a fusão das empresas. Aí foi onde eu fui obrigado a ir lá nos fundos e dizer, tem que fazer a fusão. Aí para a fusão eu também paguei propina. E como é que era o nome da empresa de celulose? Eldorado é a empresa, isso. A de floresta era Florestal, Celulose Eldorado. Celulose Eldorado, depois virou tudo Eldorado. Aí a Florestal morreu. Tá. Mas aí, quando você foi lá e você falou com Guilherme Lacerda e Wagner Pinheiro que tinha que fundir. Exatamente. E aí eles cobraram a propina sobre o quê? Então, eu não me lembro, eu fiz um cálculo lá, porque não era percentual de aporte, né? Para o Guido também, eu dei um tanto lá para cada um. Ele falou, sobre esse negócio aqui eu vou acreditar um tanto. Nessa o Guido também incidiu... Também teve. Eu não, porque esse não tinha percentual, porque não era um aporte, isso foi só porque, enfim, sem querer falar mal de concorrente, mas o ponto é que eu via assim... Não, tá certo. Pode continuar. Porque o problema é o seguinte, esse projeto da celulose de Eldorado foi um projeto extremamente polêmico, onde os concorrentes lutaram bravamente para que eu não conseguisse fazer. Sim. E aí eu via claramente em cada etapa de aprovação, cada dificuldade. Eu tinha uma dificuldade, o concorrente me ligava. Quer vender? Eu falei, mas esse cara está me vigiando. Aí tinha outra negativa, aí no dia seguinte, o outro concorrente. E foi muito penoso, sabe? Foi passo a passo, penoso e tal. Enfim... E aí saiu o negócio, o que o BNDES fez para esse... Ele exigiu, você estava contando... Ele exigiu que eu fundisse. Para dar um empréstimo. Para dar um empréstimo. Foi de quanto o empréstimo? Os 2 bilhões de reais. Então fundiu e ele realmente deu. Aí o Guido fez uma isso aí. Com certeza, porque os concorrentes estavam em cima, foi a época da eleição, ali de 2011. Eu tive que me desdobrar nesse troço aí, foi uma loucura. Tá. E esse 1% do Guilherme Lacerda e do Wagner Pinheiro, como é que era pago? O do Guilherme foi através do João, também tem os nomes aí, João Bosco, que era um amigo dele lá de Vila Velha, lá do Espírito Santo, e o do Guilherme... Não, ao contrário, Guilherme... E do Wagner, desculpa, foi para ele direto, foi atrás do irmão dele, que emitiu... Mas foi em espécie? Teve nota, teve dinheiro, eu acho que teve conta no exterior, está tudo nos documentos aí. Tá. Então, pelo que você se recorda, a propina paga para o Guilherme Lacerda e para o Wagner Pinheiro
A do Wagner teve a intermediação do João Bosco? Não, ao contrário. Ao contrário? A do Guilherme teve a... João Bosco e do Wagner Era ele direto. ele e o irmão. O irmão. Isso. E aí houve a forma de pagamento foi variada. Hora Tinha espécie. nota, teve espécie e eu tenho quase certeza que teve conta do exterior. Tá. Você tem os documentos, vai apresentar. Eu vou te apresentar. Só para explicar direito o que a gente sabe assim, mas para ficar claro o que é a nota. Como é que é o pagamento de propina via nota? É um contrato o irmão simulado? dele, um contrato simulado. A gente vai até mostrar um rascunhozinho de um contrato que foi feito. Simula a prestação de serviço, alguma coisa, e vocês pagam como formalmente. se fazendo o serviço. Tá. E nesses casos de nota, Mas esse é do Vacari. nesse caso de nota, paga via transferência para essa empresa que ele essa empresa apresenta. Da empresinha dele São lá. as noteiras, né? Chama o quê? Noteira. Mas é uma empresa que ele que indicou, ele constituiu a empresa, sabe? Eu acho que é dele, viu? Tá. Do irmão, do Eu irmão. acho que é do irmão, que ele todo mês ia lá, trazia notinha lá e tal, era parcelado. Esse mesmo junto com a Lúcia. Vocês têm um valor total que foi pago para cada um desses dirigentes dos fundos? A gente Tem aqui uma tem- relação do Wagner. Estou de cabeça aqui, doutor. Você quer consultar isso? Aqui, ó. Wagner Só pra é 2.700.000 Pro em 2010. Isso foi de 2010 a 2015. 2015. 300 mil em espécie. 300 mil espécies. Tá? E o remanescente em notas emitidas contra a empresa, por esse Júnior aqui, contra a JBS. O Júnior é irmão Porque dele, Demilton. Milton é quem entregou o dinheiro. dinheiro, Ah, tá. que é um dos colaboradores. Tá, Demilton é o preposto da Isso. JBS. Tá. Isso pro. Tá, então esses dados vocês vão dar todos detalhados. Tá tudo no planilhão. Teve conta também no. Tem as planilhas, então, vamos pegar os pendrive, tem o pendrive, que é onde está todas as informações, lá nós vamos ter. Está tudo lá no pendrive. E o Luiz Carlos Afonso quem é? O Luiz é quem assumiu no lugar do Wagner, de presidente da Petros. Como é que foi pago para o Mesmo esquema. Idêntico. E como é que foi o esquema do imóvel com o Luiz Carlos? Teve um. Não, isso aí mistura um pouco com a outra história. Dentro dos pagamentos do Luiz, foi Tem uma outra história. majoritariamente dinheiro no exterior, numa conta dele no exterior, e teve um apartamento que eu paguei dando o apartamento para ele no valor de $1,5 milhão. Tá. Nova York? Isso. Então o Luiz Carlos sucedeu quem, né? O Wagner, O Wagner. É. Tá. Qual era o. na Petros, Petros. né? Isso. Só que eu digo que tem outra história, porque o Luiz recebeu mais dinheiro do que só meu. Que tem um anexo aí que eu explico, que eu teve uma vez que eu emprestei uma conta para o Vacari também. Que ele recebia dinheiro de não sei quem, de outras pessoas, de outras empresas, ia para essa conta e ele comandava que eu fizesse pagamentos. Ora aqui no Brasil em dinheiro, ora em nota fiscal. 21. Até tem uma nota que é a tal da Focal aí, que já até saiu na imprensa, não sei o quê. Então, uma das notas que eu pagava o Vacari dessa continha corrente é essa Focal. E uma vez ele me aparece lá com um bocado de dinheiro para pagar para o Luiz. E aí nós fizemos pagamento para o Luiz e para o outro, o Carlos Costa. Saindo dessa conta corrente que eu emprestei para o Vacari. Então, por isso é que para o Luiz eu mandei muito mais dinheiro de propina do negócio nosso mesmo, acho que foi $1,5 milhão, mas foi mais uns 4 ou 5 milhões, tem no extrato. 4 ou 5 desses outros negócios. Entendi. Que eu não sei de quem é, porque eu já Carlos tentei. Costa, então, o que você está falando é que saiu dinheiro dessa conta emprestada para o Vacari, saiu dinheiro para o Carlos Costa. Também, só que em espécie. Mas aí não era negócio seu. Foi o Não Vacari era que negócio mandou. meu, isso. Ah. Então você não pagou para o Carlos Costa. Eu mesmo não paguei de negócio nosso. O Carlos Costa era quem? Quem sucedeu o Luiz. Ah, Luiz, então tá. Que ele era o diretor financeiro do Luiz. Quando o Luiz saiu, ele assumiu a presidência. Ah, entendi. Eu estou dizendo que eu acho, tá? Porque eu sabia que o Carlos, enquanto diretor, também recebia. Entendeu? De vocês ou de outros? Dos negócios nossos, quando eu pagava o Luiz e tal. Ah, eles repartiam. Eles repartiam. Eu digo que eu não tenho certeza, porque tem eu tenho certeza que foi em dinheiro, que eu me lembro bem. Porque, passado o tempo,
pode ser assim como eu depositei dinheiro na conta no exterior do Luiz, eu posso ter feito pagamento para o Carlos, entendeu? Porque eu sei que eles dividiam. Tá, entendi. Ok. Coisa que eu não sei, na FUNCEF eu não sei, do presidente eu não sei do diretor, se o diretor estava no esquema. Na PETS eu sei que estava. De novo a pergunta aqui da questão técnica. O trabalho da equipe técnica nas avaliações do valuation de Petros e FUNCEF teve alguma interferência? Não, era o mesmo. A única diferença que tinha nas fundações, os TEC era tudo igual, era uma briga do cão pelo negócio, pelo valuation, uma briga sem fim, infindável. A única diferença é que, como eu dava propina para o presidente, eu não importunava tanto o Guido. No BN10, eu precisava demais do Guido, toda hora chamando o Luciano dizia que não ia dar, e o Guido brigando. Lá nos fundos, como eu dava propina para os presidentes, aí eu não usava tanto, eu não precisava usar tanto o Guido, era uma relação muito mais tranquila. O que eu ia fazer com o Guido, eu já falava com os presidentes e tal, a área técnica era muito complicada, mas ia andando. Mas enfim, é isso. Mais alguma pergunta? Não. Só explica que o valuation para constar no Avaliação. Avaliação. Então a avaliação era feita pela parte técnica. Tá, então vamos encerrar esse termo de depoimento. A gente está no segundo termo, né, de depoimento. O senhor acha que absorve o 38 nessa informação também? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a gente pode. Não, a gente pode falar é dele aí? agora. O Chiquinho que você falou. Não, esse eu tenho que falar dele. Você quer falar no outro termo ou agora? Porque tem relação com esse? Não, esse é outra história. Então vamos falar no momento certo, tá? Vamos encerrar esse termo aqui. Que esse é rapidinho, mas é... A gente pode falar dele. Vamos para organizar, então. Encerrando o termo número 2, 3 de maio de 2017, depoimento preciado pelo senhor Joesley Mendonça Batista.